Olá, voltamos com o nosso quadro Descomplicando, fechando aqui o assunto do dízimo, questão do dízimo para os nossos dias. Toda a Bíblia, em toda a Bíblia, em todas as épocas, exceto no período pós-cativeiro e na época da lei, o dízimo deveria ser entregue ou ser observado de uma forma obrigatória, com exigências, com ressalvas. Nós vimos no vídeo passado que Jesus referenda a questão do dízimo, a questão do Novo Testamento. É um assunto fechado, é um assunto que não é discutido, porque o povo já fazia isso de forma espontânea, já observava de forma espontânea. Paulo trata do assunto não de uma forma específica, porque eles estavam tratando com outros povos, mas trata da parte da arrecadação como uma forma de sustento para os obreiros, para os pobres e assistência àqueles que necessitavam. Chegando nos nossos dias, nós encontramos a questão do dízimo e o nosso quadro Descomplicando exatamente para descomplicar essa parte. Hoje, alguns querem observar o dízimo como na época de Malaquias. E quem não praticar está sendo amaldiçoado, vai ser penalizado, etc. Tentando contextualizar a nossa época na época de Malaquias. Isso não funciona. Outros tratam a questão do dízimo de uma forma legalista, que tem que ser dado para você ser ordenado a alguma função ministerial ou eclesiástica. Algumas denominações, elas colocam isso como uma obrigatoriedade em torno do assunto dízimo, forçando as pessoas a contribuírem ou a declararem seus dízimos, quando à luz da Escritura Sagrada não tem nenhum apoio. A questão dos dízimos hoje é reprovada por alguns pregadores que reprovam, porque diz que era da colheita, que era não sei o quê, que era da... Mas o assunto, ele precisa ser contextualizado à nossa época. A época de Israel é porque o sustento deles vinha da colheita. Então, 10ª parte da colheita, do gado, era entregue aos sacerdotes. Contextualizando para a época deles. Trazendo o assunto para os nossos dias, aquilo que me traz meu sustento é o meu salário, aquilo que eu ganho. Então, eu, de forma espontânea, de forma liberal, de forma voluntária, venho e entrego a parte que me cabe. Sem constrangimento, sem força, como Paulo ensina, sem tristeza, porque Deus abençoa, Deus ama quem dá com alegria. Tá certo? A questão do dízimo, para mim, ela é muito clara, para mim, ela é muito simples, ela é totalmente descomplicada. Se os senhores que pregam contra o assunto dízimo, pregarem contra o assunto dízimo, vocês vão ter que pregar contra o assunto do templo, precisa fechar todos os templos. A Bíblia, ela é muito clara quando ela fala deste assunto. É um assunto simples. A obra do Senhor é feita por mim, por você, pela nossa liberalidade, pela nossa forma de contribuição. Irmão Adriano, vamos fechar os olhos para a realidade? Não. Uns pega o assunto dízimo para pressionar o povo, para condicionar a ordenação ministerial, quando na verdade isso aí não tem apoio bíblico. Outros se utilizam do assunto e pregam contra o assunto de forma errada também, quando na verdade o assunto deve ser observado a maneira como ele foi começado, com Abraão, de uma forma que seja com alegria, que seja com reconhecimento para a obra de Deus. E Deus, não é que ele tem obrigação, não, Deus vai lhe devolver isso, Deus vai continuar lhe abençoando. As janelas do céu vão ser abertas, você vai continuar sendo próspero e feliz. Não posso fechar os olhos para a questão da arrecadação dos dízimos nos dias atuais, em que muitos não estão sabendo administrar, não está sendo administrado da forma como deve ser administrada.
Muitos se utilizam disso para enriquecimento ilícito, para suas regalias, para o seu bel prazer. Recebem, alguns recebem, mas não dão, não ajuda quem precisa, não ajuda os trabalhos da casa do Senhor, não ajuda os pobres. Então, este assunto ele precisa ser discutido nos nossos dias. Não é errado a doação de dízimo, não vai interferir na minha salvação se eu der ou se não der, mas eu defendo que deve ser dado, deve ser colocado para que as pessoas administrem para a causa do Senhor, para os pobres, para ajudar outros. Os que pregam contra, os que dizem, não, porque no Antigo Testamento era grãos, era gado e tal. Aí eu lhe pergunto, você que prega contra, se paga a conta de energia de um templo com grãos? Se prega os funcionários, as pessoas que estão dedicadas ao trabalho com coisa agrícola ou com dinheiro? Deve ser feito com dinheiro. Cada um contribua segundo o seu coração. Paulo coloca a prática do dízimo no Novo Testamento, e é aquilo que era a nossa regra de fé no Novo Testamento. Paulo diz que deve ser feito isso, não como um modelo legalista da lei, mas que cada um contribua com as suas finanças dentro daquilo que você pode, seja 10%, seja 20%, seja 30% ou até mais, mas que seja de uma forma liberal, voluntária e espontânea. Se você fizer, você vai ser abençoado. Se você não fizer, isso não vai gerar para você nenhum tipo de maldição, mas um bom cristão, um bom servo de Deus, observa o que diz a sua palavra. Aos que enriquecem ilicitamente, que Deus tenha misericórdia de você. Aos que administram de forma errada, que Deus tenha misericórdia da sua alma. Tá bom? Esse assunto é um assunto que é para ser discutido em rodas, é para ser observado. Dízimo não é pecado, não é errado, tá certo? Não é reprovado, não vai interferir na salvação, se fizer ou se não fizer. Mas, como um bom cristão, devemos fazer isso. Para o sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, aquele que é o sacerdote eterno, para que a sua obra continue crescendo, para que a sua obra continue fluindo. Obrigado. Se tiver alguma dúvida mais, pode mandar as perguntas. Deus abençoe vocês. Qual é o padrão e o modelo do dízimo? Da forma como foi começada, da forma como Abraão começou, da forma como Jacó começou, de uma forma espontânea, voluntária e liberal. Que Deus continue abençoando você, sua família e as suas finanças. Obrigado.